Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muito prazer, meu nome é Ivan Lima. Neste vídeo eu vou contar um pouco da história de vida de uma grande personalidade brasileira que serviu como inspiração para livros, novela, filme. Chica da Silva. Chica da Silva. Na ficção, ela costuma aparecer como uma mulher que usa de sua sexualidade para colocar de joelhos um dos homens mais poderosos do seu tempo e conseguir privilégios quase inimagináveis para uma ex-escrava. Tendo passado por diversas dificuldades, a Chica da Silva da ficção, que geralmente é escrito com X, é um pouco diferente da Chica da Silva do mundo real, que é escrito com CH. Mas qual a sua verdadeira história? Qual a verdade por trás de todo aquele glamour que nos contam na televisão? O que aconteceu com seus filhos? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes da vida de Francisca da Silva de Oliveira. Ninguém sabe ao certo quando foi que Chica nasceu. Historiadores concordam que foi entre os anos de 1731 e 1735, no Arraial do Milho Verde, atual Cidade do Cerro, no interior de Minas Gerais. E se você acha que ela era filha de escravos, saiba que você está enganado, ao menos em partes. A verdade é que nossa protagonista era filha de uma escrava negra africana e de um branco português. Chica nasceu a partir de um relacionamento extraconjugal, algo que era muito comum na época. Sua mãe, Maria da Costa, tinha esse nome e este sobrenome em referência ao seu lugar de origem, Costa da Mina, no continente africano. Sobre seu pai, Antônio Caetano de Sá, há poucas informações, mas sabe-se que ele era um homem importante, já que ocupava o posto de capitão das ordenanças de Bocaina, Três Cruzes e Itatiaia, distritos de Vila Rica. Sabe-se também que ele não concedeu alforria nem para a mãe de Chica, nem para a própria filha. Como ela tinha nascido de uma relação extraconjugal, pouco importava se tinha descendência europeia. Em vez de dar uma vida digna à filha, Antônio Caetano de Sá, na verdade, a vendeu para um médico chamado Manuel Pires Sardinha. Mas Manuel foi muito mais do que seu dono. Os abusos cometidos por portugueses contra suas escravas eram comuns. A própria Chica foi fruto de um desses abusos. E com Manuel não foi diferente. Como resultado, ele foi pai do primeiro filho de Chica, chamado Simão Pires Sardinha. Obviamente, Manuel não o registrou como filho, mas colocou ele em seu testamento. O que ninguém sabe é quando esses abusos contra Chica começaram. Informação que provavelmente nunca virá à tona. Por volta de 1753, quando tinha seus 20 e poucos anos de idade, Manuel vendeu Chica para João Fernandes de Oliveira por cerca de 800 mil réis. Ele havia acabado de chegar na região para assumir a função de contratador de diamantes. E alguma coisa aconteceu entre João Fernandes e Chica da Silva. Cerca de um ano após ser comprada por ele, Chica foi alforriada e passou de escrava a esposa de João, embora a união nunca tenha sido oficializada. E foi aí que Chica começou a construir sua enorme família. Ela e João Fernandes, um dos homens mais ricos da região naquela época, tiveram 13 filhos, que são Francisca de Paula, João Fernandes, Rita, Joaquim, Antônio Caetano, Ana, Helena, Antônia, Luísa, Maria, Quitéria Rita, Mariana e José Agostinho Fernandes. Muitos filhos, né? Como eu disse, ao todo foram 13, mas somando com o primeiro filho, que ela teve com Manuel, foram 14 filhos. Para você ter uma ideia, boa parte do tempo em que Chica esteve com João Fernandes, ela estava grávida. As 9 filhas do casal, diferente dos filhos, viveram muitos anos no recolhimento do Monte Alegre de Macaúbas, também conhecido por
Mosteiro de Macaúbas ou Convento de Macaúbas. Por ter muitos membros de uma mesma família, João Fernandes, que deu o sobrenome a todos os filhos, chegou a construir uma casa ao lado do convento para que pudesse visitar as filhas com frequência. Assim, como qualquer outro convento, as filhas de Chica e de João aprenderam a virtude, obediência e valores, meio que sendo preparadas para se tornarem freiras. E enquanto estiveram no convento, elas eram cercadas de regalias e privilégios. Apesar das meninas viverem reclusas, João Fernandes e Chica da Silva visitavam as garotas com frequência. Até o ano de 1780, todas as filhas de Chica estavam no convento, até descobrirem que não tinham vocação para a vida religiosa. Em relação ao casamento de Chica e João, eles tornaram a relação pública, o que era incomum na época. Uma ex-escrava negra casada com um homem branco e ainda por cima extremamente rico, as pessoas achavam isso o verdadeiro cúmulo do absurdo. De todo modo, Chica da Silva aproveitou todo o prestígio e privilégios da riqueza do marido. Ela arrumou uma maneira de entrar nos círculos sociais da época, se associou a 4 irmandades religiosas através de doações, possuía várias casas e, inclusive, escravos. Segundo documentos já analisados por historiadores, Chica da Silva chegou a ser dona de cerca de 104 escravos e vivia basicamente da exploração econômica deles, que trabalhavam em minas, na pecuária e na agricultura. Apesar do privilégio de ter sido alforriada, nunca encontraram registros de que ela tenha libertado alguns dos seus escravos, a não ser as escravas domésticas que viviam com ela. É importante lembrar o quanto Chica foi uma mãe extremamente dedicada. Os filhos que teve com João Fernandes, 4 homens e 9 mulheres, tiveram uma educação exemplar. Os rapazes foram estudar nos melhores colégios de Portugal, enquanto as moças, como eu disse, foram para conventos em Minas Gerais. Já em relação a Simão, o primeiro filho da Chica, não há muitas informações sobre sua vida, mas acredita-se que ele teve cargos importantes. Simão foi batizado na cidade de Diamantina, que na época se chamava Tijuco. Seu padrinho era o capitão de dragões Simão da Cunha Pereira, que era comandante da tropa militar do distrito diamantino de Cerro Frio, e quem deu o sobrenome ao afilhado. Na vida adulta, Simão ocupou o cargo de sargento-mor da comarca, além de ter se envolvido com naturalismo, o movimento artístico e literário, que foi tema de diversos estudos e pesquisas que ele desenvolveu. Dizem que Simão passou grande parte de sua vida em Portugal, quando ele se tornou correspondente da Real Academia de Ciências de Lisboa e foi distinguido com a Ordem de Cristo. Ele se mandou para a terra dos Tugas, onde viveu longos anos. Há boatos de que Simão Pires Sardinha também participou da Inconfidência Mineira, mas não existem provas que confirmem esse fato. O casamento entre Chica e João Fernandes foi feliz durante muito tempo, até que ele foi obrigado a retornar para Portugal para receber a herança do pai. Quando João partiu para a Europa, foi acompanhado dos 4 filhos homens, que ocupavam postos importantes na administração do reino e até receberam títulos de nobreza. Então quer dizer que João Fernandes simplesmente foi embora com os 4 filhos e abandonou Chica com suas 9 filhas? Não. Felizmente, João não traiu sua família. Primeiro porque ele era muito rico e mesmo que deixasse uma fortuna para trás, não lhe faria muita falta. E segundo, ele amava Chica e suas filhas, por isso deixou inúmeros bens para a esposa, o que permitiu que ela e suas filhas tivessem uma vida confortável. Chica da Silva desfrutou dos privilégios de uma negra alforriada e rica, em uma época em que todas as pessoas se associavam a irmandades religiosas de acordo com a sua posição social. Chica fazia parte das irmandades de São Francisco e do Carmo, que eram exclusivas de brancos, mas ela também se juntou às irmandades das Mercês,
compostas por mulatos, como diziam na época, e do rosário, reservada apenas para negros. Ou seja, Chica da Silva tinha dinheiro suficiente para realizar doações às 4 irmandades diferentes e era aceita como parte da elite local, que era composta quase exclusivamente por brancos. Ela tinha suas regalias e provavelmente as tinha por causa do seu dinheiro. Mesmo assim, também mantinha laços sociais com mulatos e negros por meio de suas irmandades. Chica da Silva morreu no dia 15 de fevereiro de 1796. Ninguém sabe ao certo as causas de sua morte, mas dizem que por causa de sua influência, ela podia ser enterrada em qualquer uma das 4 irmandades a que pertencia. Acabou sendo sepultada na tumba 16 da igreja de São Francisco de Assis, o lugar que até então apenas pessoas brancas e ricas conseguiam ser enterradas. A história de Chica da Silva se tornou desconhecida durante cerca de 100 anos, até que na segunda metade do século XIX, Joaquim Felício dos Santos escreveu o livro Memórias do Distrito Diamantino, que fez uma espécie de reconstrução da imagem de Chica, de acordo com as histórias que eram contadas oralmente na região de Diamantina. Ou seja, ele não usou fontes confiáveis, apenas se baseou nas histórias contadas pelo povo da época. Isso ajudou a consolidar a ideia errônea de que Chica era perversa, hipersexualizada, manipuladora e autoritária, e tinha usado o apelo sexual para conquistar João Fernandes. De certo modo, ele demonizou Chica da Silva. Ele a descreveu com as seguintes palavras: tinha as feições grosseiras, alta, corpulenta, trazia a cabeça raspada e coberta com uma cabeleira anelada em cachos pendentes. Não possuía graças, nem beleza, nem espírito, não tivera educação, enfim, não possuía atrativo algum que pudesse justificar uma forte paixão. Porém, para muitos historiadores, essa era a imagem que Joaquim Felício dos Santos contou sobre Chica, de acordo com a visão que predominava naquele tempo. Até porque dificilmente ele teria uma boa impressão em uma época em que os preconceitos contra ex-escravos, mulheres negras e uniões consensuais eram nítidos. Era quase natural que ele fosse demonizar a imagem de uma ex-escrava que tinha a regalia dos brancos ricos. Como eu disse, muito se falou sobre Chica, na música, no cinema, e uma novela inspirada na sua história, como a que foi feita pela extinta TV Manchete, Chica da Silva, de 1996. Essas produções ajudaram a popularizar sua biografia e, atualmente, há o consenso de que Chica da Silva era a mulher convencional à sua época, que dedicou sua vida na busca de uma boa educação dos seus filhos. Na verdade, os filhos de João e de Chica tiveram uma vida repleta de regalias e privilégios. Sortudos, pois viver em uma época em que ainda existia escravidão e o racismo era escancarado, não devia ser nada fácil, não é? Bom, por hoje é isso. Espero que eu tenha sido claro em cada detalhe do nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!